Muito bem, rapaziada, vamos dar sequência aos nossos trabalhos nessa madrugada, comentando sobre mais uma vitória possante San Antonio Spurs. Meu amigo, San Antonio está imparável nesse começo de temporada. Literalmente imparável. É um time que está invicto. São 5 vitórias em 5 jogos. É a primeira vez na história do San Antonio Spurs, da história da franquia, que o time começa uma temporada com 5 vitórias seguidas, com 5 vitórias nos 5 primeiros jogos. O Spurs nunca havia conseguido isso. O Spurs de Tim Duncan, de Ginobili, de Tony Parker não conseguiu. Mas o Spurs de Victor Wembanyama, o Spurs de Devin Vassell, o Spurs de Dylan Harper conseguiu. E a 5ª vitória, a vitória que estabeleceu este novo recorde para a franquia, veio nessa noite contra o bom Miami Heat. O bom Miami Heat, que estava bem desfalcado, né, sem Norman Powell, sem Tyler Hero, acabou sendo, né, mais uma vítima do Spurs. Um jogo muito bom, né, um jogo pegado, equilibrado pra caramba, não foi uma vitória fácil de San Antonio, muito pelo contrário, Miami vendeu cara essa derrota, mas no fim, o Bucks de Victor Wembanyama garantiu o triunfo por 107-101. Contando um pouquinho da história do jogo para vocês, antes, só peço para que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. Meu nome é Luiz Fernando, seja muito bem-vindo ao canal Switch TVBR. Se inscreve, ativa a notificação, vai lá na Centauro, dá uma olhadinha nos produtos, dá uma olhadinha nas promoções e usa o cupom SWISH10 para garantir 10% de desconto. Tenho certeza que você não vai se arrepender. E vamos lá. O começo do jogo, cara, foi frenético, né? A gente teve um início de jogo num ritmo muito acelerado, num pace muito acelerado, né? Os dois times botando velocidade na transição, forçando erros na defesa. E aí, no fim, San Antonio fechou a primeira parcial vencendo por 2 pontos, né? Vencendo por 33-31. As entradas do Dylan Harper e do McCloughan acabaram sendo bem importantes para essa vantagem mínima que San Antonio teve. No segundo quarto, o Miami Heat conseguiu dar uma quebrada no ritmo de San Antonio. O Miami Heat teve um pouco mais de controle ali da situação, conseguiu assumir a liderança, conseguiu assumir de fato ali o controle da partida. Andrew Wiggins fez um ótimo segundo quarto, Simone Fontecchio veio muito bem do banco, aparecendo bem. O Wembanyama muito bem marcado, o Wemby não conseguiu fazer muita coisa, o que quebrou muito a fluidez ofensiva do Spurs, que acaba sendo muito dependente do Wembanyama, né? Quando o Wembanyama não tá bem, normalmente o ataque de San Antonio também não vai bem, né? E aí Miami Heat conseguiu meio que tirar o Wemby do jogo, acabou prejudicando muito o San Antonio. Só que na reta final, San Antonio conseguiu estabelecer um ritmo interessante, Devin Vassell matando boas bolas, Dylan Harper matando boas bolas, o Wemby conseguindo, né, produzir um pouquinho mais. E aí San Antonio, mesmo com dificuldades durante a maior parte do segundo quarto, conseguiu virar o jogo e foi pro intervalo na frente. No começo do terceiro quarto, o San Antonio deu uma desgarrada boa, né? O Heat não voltou muito bem do intervalo, o Spurs voltou melhor, botou uma run de 10-2, abriu 8 de vantagem. O Heat pediu timeout, o Spoelstra pediu timeout, deu uma organizada, o time voltou bem do timeout. O Andrew Wiggins de novo aparecendo muito bem. Foi um bom jogo do Andrew Wiggins, viu? Fez um ótimo jogo Wiggins. Só que aí na reta final, nos 3 minutos finais, San Antonio voltou a dominar, né? O banco veio muito bem, especialmente o Keldon Johnson e o Dylan Harper. O Spurs fechou ali com uma run de 14-0 nos últimos 2, 3 minutos e conseguiu a maior vantagem do jogo, cara. Abriu 15 de vantagem, né? Deu uma desgarrada muito boa. E aí, chegamos no quarto período nesse cenário. San Antonio melhor e fechando o terceiro quarto maravilhosamente bem. No começo do quarto período, o Heat dominou. Assim como o Spurs dominou no final do terceiro quarto, o Heat dominou no começo do quarto, né? Foi uma run de 17-1. O Miami Heat congelou o ataque de San Antonio. Congelou, o San Antonio não conseguiu produzir nada nos primeiros 3 minutos do quarto período. Basicamente, todas as posses ofensivas do Spurs terminaram ou com turnover ou com arremesso errado. E aí o Heat puniu no contra-ataque. E aí, né, o Spurs teve que pedir timeout, teve que pedir tempo. E na volta do timeout, o Spurs melhorou. Assim como o Heat melhorou na volta do timeout
depois da run que tomou no começo do terceiro quarto, o Spurs rolou a mesma coisa. Devin Vassell e o Wemby mataram bolas de 3 importantíssimas entrando nos 5 minutos finais que recolocaram San Antonio na frente. Antes disso, o Heat havia desperdiçado algumas posses ofensivas que poderiam ter sido melhor aproveitadas, né? Tipo, teve umas 2, 3 posses que terminaram com um arremesso de 3 do Bam Adebayo, que apesar de ter sido, de ser algo que ele vem melhorando nessa temporada, cara, não é a especialidade dele, né? Assim, você não quer um Bam Adebayo chutando 2, 3 bolas de 3 seguidas, especialmente no quarto período. Mas acabou que foi o que aconteceu, ele errou esses arremessos e o Spurs capitalizou em cima. Faltando 2 minutos, mais ou menos, o Spurs, dá pra dizer que o Spurs matou o jogo, né? Com uma bola de 3 do Castle e depois uma sequência de toco e bandeja do Wemby. Inclusive essa sequência, eu até separei aqui pra mostrar pra vocês, porque foi coisa linda. Essa sequência do Wemby foi fantástica, ó. Faltando 2:28, o Spurs vencendo por 104-95. Olha o que o Wembanyama fez. Olha essa sequência desse psicopata, ó. Tocaço, transição. Olha a velocidade dele, mano. E bandejinha, 11 pontos de vantagem. E aqui o jogo acabou. Essa aqui foi a dagger do jogo. O Heat até fez uma gracinha ali no finalzinho, mas essa jogada foi a que definiu o resultado e estabeleceu o melhor início de temporada da história de San Antonio, cara. Isso é muito forte, velho. Isso é muito relevante. 5-0. Igual eu falei, o Spurs do Tim Duncan não conseguiu isso, mano. E não é como se o calendário de Dallas tivesse sido teta. Não foi. Claro, teve ali, né, um jogo contra o Nets que era teta, mas, cara, Miami, Dallas, cara, jogos difíceis pra San Antonio. E venceu, conseguiu vencer. E tá jogando bem. Claro, o San Antonio tem seus problemas, tem suas questões ainda, mas o time tá bem, cara. O time tá bem. Chutando bem pra 3, tendo um banco que vem entregando, Keldon Johnson, Dylan Harper, cara, os dois estão jogando muito bem, impactando muito vindo do banco. E aí você tem no time titular um Wembanyama que, num jogo onde ele foi muito bem marcado, que foi o jogo de hoje, ele meteu um 27-18 com 6 assistências e 5 tocos. Isso que eu falo, mano, o mais bizarro do Wemby é a stat line que ele bota quando ele não joga bem. Quando ele joga bem, ele faz o que fez contra Dallas, que aí é um espetáculo. Só que mesmo no jogo onde ele é bem marcado e ele não performa tanto assim, ele entrega 27 pontos, 18 rebotes, 6 assistências e 5 tocos, fazendo um clutch time excelente. Isso é Victor Wembanyama. É disso que a gente tá falando, é isso que os adversários estão tendo que lidar. E aí eu vou te falar um negócio. Imagina quando o Fox voltar de lesão. Porque isso tudo que o Spurs tá fazendo é sem De'Aaron Fox. De'Aaron Fox vai voltar. Esse San Antonio, ele é muito real, cara. Ele é muito real. Ainda acho, tá? Agora, botando o pezinho no chão, ainda acho que San Antonio vai ter que lutar muito para garantir uma vaga no playoff nesse Oeste. Ainda acho que Dallas vai crescer, Blazers vai subir mais de rendimento, né? Quando o Luke e LeBron voltarem, o Lakers vai subir de rendimento também. A disputa nesse Oeste vai ser muito forte, tá? Acho que San Antonio vai perder jogos, não vai ter jeito, San Antonio vai perder. Isso vai acontecer. Então, ainda acho que San Antonio vai ter que lutar muito para conseguir uma vaga no playoff. Mas chance esse time vai ter, e vai ter muito, né? Eu admito que depois desses 5 primeiros jogos, a minha percepção sobre San Antonio mudou. Vocês devem se lembrar que nas minhas prévias, eu coloquei San Antonio como um time de play-in, brigando pelo play-in e tendo o risco de talvez não passar do play-in. Eu ainda acho que esse risco existe, porque é um time muito inexperiente, tá? E o Oeste é selvagem. E pra deixar claro, no Oeste, gente, se San Antonio não passar no play no Oeste, cara, não é absurdo. Se o Blazers não passar, se o Memphis não passar, não é absurdo. Por quê? Porque o Oeste é muito forte. Por exemplo, é realista imaginar um playoff no Oeste, né? Depois do play-in ali e tal, com as 8 vagas já estabelecidas, é plausível imaginar nessas 8 vagas a gente não tendo Memphis e San Antonio, por exemplo. É plausível. Existe esse cenário. E isso diz muito mais sobre o Oeste do que sobre San Antonio. Se é no Leste, San Antonio pra mim é time de mando de quadra, no Leste. Ou algo muito próximo disso. No Oeste, o buraco é realmente mais embaixo. Então, eu ainda acho que San Antonio vai ter que lutar, vai ter que suar sangue para conseguir uma vaga nesse Oeste, para terminar com uma vaga no playoff, mas o time é muito bom. E o time está performando muito melhor do que eu imaginava, tá?
Muito melhor. Sem Darren Fox, sem Jeremy Sohan, sem Kelly Olynyk, sem Luke Cornet nesses últimos jogos, que tá fazendo uma falta danada. Porque, assim, em 2025, o seu reserva no garrafão ser Bismack Biyombo é difícil, né? Então, o meu ponto é, tem que se empolgar, tem que estar animado. O torcedor do Spurs tem a obrigação de estar animado. Só que eu acho que, naturalmente, as coisas vão se nivelar. San Antonio vai ter uma quedinha, porque é normal. E vai ser uma luta de foice para San Antonio conseguir uma vaga no playoff. Acho que tem chance, tá? Acho que tem chance. Tem chance. Definitivamente tem chance. Mas vai ter que lutar. Então, assim, San Antonio tem que manter o foco. Tem que se manter evoluindo, tá? Tem que se manter evoluindo porque o Oeste é selvagem. É selvagem. Mas por hoje, tem que comemorar. 5ª vitória seguida. O Wembanyama entregando uma statline absurda mesmo, sendo bem marcado. Stephon Castle fazendo um grande jogo de 21 pontos, 8 assistências e 6 roubos de bola. Jogou pra caralho o Stephon Castle. Dylan Harper com mais um ótimo jogo vindo do banco, foram 13 pontos pra ele. Devin Vassell com 17, matando bolas de 3 importantíssimas. Cara, bela apresentação de San Antonio. O Miami Heat também tem que sair de cabeça erguida, tá? Sem Norman Powell, sem Tyler Hero, enfrentando um Spurs invicto. Cara, o Heat competiu pra caralho. Bam Adebayo fez um ótimo jogo, fechou com 31-10. Gostei bastante do jogo do Adebayo, tá? Ele que antes do jogo falou, né, umas paradinhas ali do Embi, falando que, vocês ficam muito impressionados com a altura do Embi, a gente já teve outros jogadores altos na NBA também. Ele deu meio que uma desmerecidinha no Embi, mas, mano, performou super bem. Peidou pro Embi em algumas posses, isso é verdade. Mas ele jogou bem, o Adebayo. Foram 31 pontos, 10 rebotes para ele, 4 bolas de 3 em 13 tentadas. Isso aqui para mim foi um exagero tremendo. O Adebayo não pode tentar mais de 5, 6 bolas de 3 num jogo, porque ele ainda não tem todo esse aproveitamento, né? Especialmente ali no quarto período, cara, ele tentou muita bola de 3 exagerada, cara. Foi um erro do Spoelstra, um erro do Spoelstra e um erro do Bam Adebayo, né? Tentar tanta bola de 3 assim, na minha opinião. Enfim, Andrew Wiggins fez uma excelente partida, gostei demais do jogo do Wiggins, 24 pontos, 6 rebotes, desafiando o Wembanyama em vários momentos. O Andrew Wiggins muito corajoso. Davion Mitchell fez um bom jogo, Simone Fontecchio foi absurdo vindo do banco. Agora, Jaime Jaquez Jr., Jovic, né? Especialmente o Jovic, cara. Jovic foi muito mal no jogo. Kelewar foi muito mal no jogo também. O segundo anista não foi bem. Phil Larson foi quase que irrelevante no jogo também. Mas eu também não julgo muito Miami, porque, velho, sem Norman Powell e sem Tyler Hero, cara, são os 2 únicos shot creators do time. Os únicos. O Miami Heat fez uma grande apresentação dado o contexto, cara. Grande apresentação. Outro time que tá me surpreendendo, tá? Não esperava ver o Heat jogando nesse nível. Não esperava o Heat produzindo do jeito que tá produzindo. Então, é outro que merece muitos elogios. Enfim, o que você achou do jogo? O que você achou da vitória de San Antonio? Comenta aí. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. Reforço, né? Vai lá na Centauro, dá uma olhadinha nas promoções e usa o cupom SWISH10 para conseguir 10% de desconto. Vai te ajudar bastante e vai me ajudar também, né? É a famosa uma mão lava a outra. E é isso, rapaziada. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Beijo no seu coração e tchau.